Olá, pessoal. Boa noite. Um pouquinho atrasada, porque eu estava tentando aqui entrar no Facebook, porque o Facebook fez mudou aqui as configurações e eu não estava conseguindo acertar nem ver como que eu faria essa transmissão. Mas vamos lá. Vamos iniciar nossa oração de hoje, agradecendo a Jesus por mais esse momento de aprendizado, pedindo ao Pai que esteja conosco, nos envolvendo, vibrando conosco, e que Ele possa, então, nos fortalecer mais e mais diante de tudo isso que nós estamos enfrentando. Nós escolhemos esse horário das 18 horas, porque é a hora do Ângelus, que é onde também a espiritualidade ora junto das colônias espirituais, e nós recebemos essas vibrações. Obrigada, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Não se esqueçam de colocar a água de vocês, a minha já está aqui, essa água é enorme aqui, porque eu sou bem gulosa para água, então vocês também coloquem muita água, coloquem para a família, caso vocês queiram. Estou entrando aqui também no meu celular para visualizar o Facebook, porque eu não estou conseguindo ver se vocês estão me acompanhando. Isso que dá, o Facebook mudar e a gente nem saber como que está acontecendo. Mas eu estou vendo agora que vocês estão aqui me acompanhando, tá? Então, nós estamos no capítulo 3 do livro Nosso Lar. Livro Nosso Lar, capítulo 3. Nós já vimos o capítulo 1, que o capítulo 1 foi o título Nas Zonas Inferiores, onde André Luiz, ele se vê no plano espiritual, percebe estar fora da carne, mas não entende o que estava acontecendo. E se vê, então, em zona umbralina, na qual é uma zona do Vale do Suicida, e também não entende por que estavam chamando ele de suicida. Aí nós depois entramos no capítulo 2. O capítulo 2 é o momento em que André Luiz, ele voltando-se ao alto, começando a entender que tudo nesse universo tem um criador, que existe uma causa para tantos efeitos e que ele deveria deixar o orgulho de lado e se recorrer à oração. Então ele orou fervorosamente, com muita fé, foi o momento do seu arrependimento e foi aí então que Clarencio, juntamente com a sua equipe do plano espiritual, veio socorrer André Luiz. Mas ainda ficou a questão na mente de todos. Por que André Luiz, sendo um médico que ele não suicidou-se, ou seja, ele não colocou uma arma na sua cabeça, ele não se jogou na linha de um trem, do viaduto, enfim, não tomou veneno, por que então que ele era chamado de suicida? Assim também, essa ideia estava na mente dele. E nós vamos responder quando chegar o momento certo. Enquanto isso, vocês vão pensando, pensando e pensando. E nós entramos hoje, então, num capítulo maravilhoso, capítulo 3, a oração coletiva, que eu já deixei aí no Facebook para vocês estarem lendo mais tarde, verificando os detalhes e percebendo o quanto é grandioso estudar as obras de André Luiz. A oração coletiva. Nesse momento, então, André Luiz, ele foi socorrido, não foi? Foi retirado do Vale do Suicida, através de uma maca, e foi levado, então, a um local. Chegando nesse local, ele percebeu que Clarencio, ele estava com um cajado, esse cajado luminoso, e de frente tinha uma grande porta e altos muros. Ele percebeu que o Clarencio chegou perto, tocou ali a porta, então ela se abriu. E eles penetraram, então, em um local silencioso, a qual ele observou o raio de luz vindo até ele, para quem ficou na escuridão durante muito tempo, vindo até ele, e então ele percebeu
que estava em um local diferente. Tá aí, então, André Luiz, é claro que ficou curioso como todo brasileiro é curioso, né? E passou a observar detalhes e mais detalhes. Ao sinal de Clarencio, o condutor de André Luiz, aquele velhinho bondoso que foi buscá-lo no umbral no momento das suas orações, ele então percebeu que os condutores, segundo as ordens de Clarencio, foi colocando ele devagarinho no local. Mais jovens vieram para resgatá-lo e levar ele até um local onde ele percebeu que parecia um hospital. Como ele já estava acostumado com o hospital, né, por ser médico aqui na Terra, ele percebeu que estava dentro como se fosse um hospital, um local aconchegante, um local simples, silencioso, né, e foi levado para lá. Não conseguiu, naquele momento, mesmo sendo retirado recentemente do umbral, não conseguiu conter a sua curiosidade, como acho que qualquer um de nós não iríamos conseguir conter a nossa curiosidade, né? E ele perguntou ao irmão que o acompanhava onde é que ele estava, que local era aquele. E o irmão, então, passou a mão no seu rosto, passou a mão no seu cabelo, acariciou, deu-lhe aquele carinho, a demonstrar-lhe um amor, uma proximidade para acalmá-lo e pediu para que ele aguardasse, porque não era a hora ainda, era preciso que ele, então, se restabelecesse. Foi quando o Clarencio ele disse assim: guarde o nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperem agora por mim, amanhã cedo voltarei a vê-lo. Então, Clarencio disse, guarde o nosso tutelado no pavilhão à direita, e amanhã cedo eu volto a vê-lo. Imagina que isso tudo ficou fervilhando na mente de André Luiz. O que será que é o pavilhão à direita? Aqui, no livro Nosso Lar, nós temos aquelas respostas que muitos perguntam, para onde será que eu vou? Para onde será que vai os espíritos depois que desencarnam? Existem mesmo cidades no mundo espiritual? Sim, existem N cidades no mundo espiritual. Nosso lar é apenas mais uma cidade. E nosso lar, localizado ali na região do Rio de Janeiro, o André Luiz, como ele era um médico, que ele vivia no Rio de Janeiro, ele foi, então, absorvido para essa cidade, onde a localização seria mais ideal para ele. Mas existem inúmeras cidades, né? Então, aquela curiosidade, olha, será que eu vou desencarnar e eu vou para o nosso lar? Não sabemos. Nós iremos para o local aonde a nossa conduta aqui na Terra nos favorecer. Ou, de repente, a gente vai passar ali pelas zonas umbralinas, nós não sabemos. Depende de tudo do que a gente fizer. Por isso que a gente tem que procurar cada vez mais nos harmonizarmos e fazermos o bem. Porque da mesma forma que nós vivemos aqui, nós vamos acordar no mundo espiritual. Então, com todas as vicissitudes, com todos os erros, né? Com os acertos, tudo isso a gente leva. A gente não leva o corpo, mas a gente leva tudo aquilo que a gente aprendeu de intelectualidade e de bondade. Tudo a gente leva. Então, André Luiz foi colocado no pavilhão à direita, que mais para frente nós vamos saber qual é o nome desse pavilhão. Ele mostrou, é claro, um olhar de gratidão aos companheiros que estavam com ele, né? E foi colocado ali num leito acolhedor, a qual ele já tinha percebido mais ou menos que parecia ser um hospital. Um hospital diferente do hospital aqui da Terra, mas parecia ser um hospital. Porque também aqui na Terra, né, se a gente não tiver um plano de saúde ou não tiver documentos, fica tudo mais difícil, né? Ali ele percebeu que ninguém pediu nada, né? Não pediu documento, não pediu nada, era tudo muito diferente. Como é que as pessoas sabiam tanto dele? Sem conhecê-lo. Imagina ele que as pessoas, os espíritos não o conheciam, e Deus nos conhece mais do que nós mesmos, né? Devemos nos recordar do que eu disse, que
o nosso perispírito grava todas as nossas ações e pensamentos. Então, a espiritualidade de Deus nos conhece muito. Só analisar o nosso perispírito, né? Mas aí André Luiz não conseguiu conter aí a sua emoção e a sua curiosidade e a sua ansiedade de brasileiro. E ele disse assim: amigos, por quem sois? Explicai-me que mundo me encontro. De que estrela vem agora esta luz confortadora e brilhante? Então ele ficou curioso, gente, que mundo que eu tô? E a curiosidade ainda maior, o que era aquele mundo onde eu estava? O que era aquela escuridão? O que eram aquelas pessoas que xingavam e me acusavam de suicidas? Que mundo é esse que eu estou? E que luz brilhante é essa? Foi quando então um dos irmãos disse assim para André Luiz: nós estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. Nós estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E essa luz tão confortante e tão maravilhosa a qual você se refere é o Sol. O Sol, astro-rei, que brilha na Terra para vocês e que aqui no mundo espiritual, na cidade de nosso lar, conseguimos perceber de forma mais intensa, cujo autor é o Criador, Deus, que criou o Sol. Então, André Luiz, naquele instante, ele percebeu aquela luz tão envolvente, né? Que fazia, naquele momento, acalentar o seu coração, por se recordar também de quando estava ainda encarnado, por sentir essa luz do sol. Vocês percebem, né? Quando chove muito, a gente passa um período muito sem o sol, e logo quando o sol nasce, é maravilhoso, né? É maravilhoso a gente sentir essa luz tão grandiosa e esse remédio que vem do sol, né? Também, que é a vitamina D, que nós não podemos esquecer que temos que tomar. E tomar o sol todos os dias, no período certo. E esse sol, ele traz para nós emoções positivas. Então, foi o que aconteceu com ele naquele momento. Daí ele se recordou que nunca fixara os seus olhos no sol terrestre. Ele começou a meditar naquele momento. Meu Deus, eu nunca observei o sol. Eu nunca observei o astro-rei. É o que acontece com muitos de nós. A gente, às vezes, acorda cedo para trabalhar, vai na correria do trabalho, tem poucos horários para cuidar-se, ou não tem horário nenhum para cuidar-se, depois volta correndo para casa, e a gente não observa o sol, a gente não observa as estrelas, a gente não observa a lua, a gente não observa que a gente tem o dom de observar, ou seja, nós não percebemos que a gente pode enxergar, que a gente pode ouvir, que a gente pode sentir os gostos, que a gente pode sentir o cheiro, e a gente não dá valor aos nossos sentidos, nem valor à natureza. Vocês já perceberam que os animais são sábios, né? Muito mais sábios do que nós. Então, todos os dias eles vão ali tomar um pouquinho de sol. Ninguém falou para eles tomarem, mas eles vão tomar. Faz parte da natureza deles se cuidar. Por que a gente não se cuida também? Sendo que nós temos o raciocínio e a inteligência lógica. Mas a gente não observa esse astro-rei maravilhoso que é o Sol, presente de Deus para nós, que brilha por nós. Então, vamos passar, a partir de hoje, dessa lição, observar esse fenômeno grandioso da natureza, ao qual André Luiz, lá na cidade de nosso lar, pôde sentir com mais proximidade o Sol, porque a cidade de nosso lar fica bem mais próxima aqui da Terra, então dá para perceber a estrela grandiosa que nos aquece, que se chama Sol. Aí,
É, ele estava, então, confortável no, no seu local onde iria descansar, e foi servido para ele um caldo reconfortante e uma água fresca. Água, meus irmãos e meus companheiros de Facebook. Água fresca. Foi servido água, porque a água é um combustível universal de energia, utilizada também no mundo espiritual para revigoração do perispírito, e deve ser utilizada aqui no nosso mundo como um alimento essencial para o nosso corpo. Então, não deixe de tomar água e não deixe de colocar a sua água no momento da oração. Foi servido para ele um caldo reconfortante. Então, não foi servido lá no nosso lar nem macarrão, nem arroz, nem feijão. Ai, que tristeza, né? Nem carne, nem churrasco, nem cerveja, nem suco, nem frutas. Existem frutas no nosso lar, sim. Depois, mais futuramente, a gente vai ver, mas não são iguais às nossas, são melhores. Mas não foi servida essa comida que a gente precisa aqui no nosso corpo físico. Por isso que nós precisamos deixar de ser gulosos também, né? A gente tem que se desapegar dos excessos. Porque mais tarde vocês vão ver por que será que André Luiz foi chamado de suicida sem cortar o pescoço, né? Existe um porquê disso daí, existe uma lei de Deus. Então, foi servido para ele um caldo. E ele percebeu que depois que ele tomou esse caldo, ele ficou fortalecido. Ele ficou bem, né? Parecia que tinha algo ali. O que será? Seria alguma dieta? Ele pensou, por ser médico. Alguma dieta interal, alguma dieta ali oral, que essas dietas aí, todas que a gente sabe que servem nos hospitais para revigorar as pessoas, que seria aquilo? Mas não tinha gosto de nada, só que na hora que ele tomou isso daí, esse caldo, ele se sentiu fortalecido. Foi quando, nesse instante, queridos, a emoção tomou conta de André Luiz, porque ele percebe no silêncio do ambiente uma canção, uma energia, uma paz, algo que envolve. Todos param. Então, o companheiro diz para ele que é chegado o crepúsculo em nosso lar, às 18 horas, a hora do Ângelus, a hora da prece coletiva. Por isso que o capítulo de hoje é a oração coletiva. E nesse momento da oração coletiva, ele percebe que o ambiente muda. E ele sente uma força vindo de dentro. E o irmão diz para ele assim: olha, eu vou seguir e você continue aí. Eu posso ir? Pergunta André Luiz. Se você se sentir fortalecido, sim. E ele tirou aquela força que vinha de dentro dele e foi. Foi então a um ambiente que o deixou ainda mais deslumbrado. Ele chegou em um enorme salão, onde numerosa assembleia meditava. Imagina, meus irmãos, oremos às 18 horas, nesse horário que nós estamos aqui, fazendo o estudo do livro Nosso Lar, é o horário que a cidade de Nosso Lar e outras esferas estão unidas em oração coletiva. Por isso que eu escolhi o horário das 18 horas. É um momento de cura espiritual, é um momento de renovação espiritual, é um momento onde as nossas águas são fluidificadas se nós orarmos, se nós nos conectarmos a Jesus e a espiritualidade, porque Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, ora por todos nós da terra nesse momento, de forma coletiva. E onde ele via
abóbada cheia de claridade brilhante, delicadas flóreas, guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ele via nesse salão. Ninguém parecia dar conta da presença de André Luiz ali. Mas ele sentiu-se naquela hora o que ele nunca tinha sentido na vida, mesmo em anos de existência. E veio as indagações na sua mente. E o irmão espiritual que eu acompanhava percebeu essa indagação. Foi quando ele observou que apareceu ali, diante do salão, um fundo, uma tela gigantesca. Vamos imaginar como se fosse um grande telão. E nesse telão apareceu um ancião com uma luz fixa no alto da cabeça, né? E ao lado dele, 72 pessoas. Dentre elas, ele observou que Clarencio estava ali. Então, o ancião era, é claro, o governador, em oração junto com os ministros em prol da cidade de Nosso Lar e em prol da humanidade e em prol também dos vales mais inferiores. Então, ele apertou o braço nesse instante do enfermeiro e o enfermeiro percebeu que ele queria perguntar. E ele falou baixinho para ele, né? Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições do Nosso Lar estão orando com o governador, através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. É um coração invisível do céu, meus irmãos. É um coração aonde muitas pessoas nem percebem, nem param para fazer uma oração de coração nesse momento. E esse é um momento ápice. Porque é a oração coletiva, são todos juntos. E a oração onde todos se reúnem no mesmo horário, com os mesmos pensamentos, ela cria efeitos fabulosos. Ele percebia cânticos maravilhosos, canções totalmente diferenciadas das canções que nós conhecemos aqui na Terra. São a exemplo das nossas músicas clássicas em grau extremamente superior. São canções que adentram a nossa alma e nos tornam sublimes nesse momento. Então, André Luiz ficou maravilhado com isso, percebeu que tinha, como eu falei, 72 pessoas junto com o ministro, inclusive Clarencio, então a gente vai perceber que tem 72 ministros lá no Nosso Lar, e a oração terminou com uma abundante chuva de flores azuis, que fazia com que se restabelecesse cada um que estava ali e pudesse levar a vibração e a paz à humanidade. É o que está acontecendo agora no Nosso Lar, trazendo então a vibração para todos da humanidade, trazendo a paz para todos da humanidade, só que as pessoas não sabem receber, porque não têm esse conhecimento e muitos se esquecem de orar. A oração ela é poderosíssima quando feita do coração. Então, André Luiz, ele saiu dali com o coração sublime. E foi a primeira prece coletiva que ele observou em Nosso Lar. E ele termina dizendo assim, olha, opera em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice, muito tempo vazio, enchera-se de novo de gotas generosas do licor e da esperança. Então, meus amigos, que essa esperança que André Luiz sentiu naquela época que ele teve a felicidade de transmitir para nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que essa esperança
ela esteja em nossos corações a cada dia, principalmente no momento em que estamos vivendo, onde o vírus se torna maior do que a fé de muitas pessoas. Então, que a gente possa cuidar-se cada vez mais, que nós possamos nos amar cada vez mais, curtir a nossa família, curtir a nós mesmos. E a gente possa estar se comunicando aqui através das redes sociais, porque graças a Deus, hoje em dia, a gente tem as redes sociais, a internet, e se não tivesse, né? Acho que muita gente estaria aí se suicidando. Então, que essa esperança possa fazer parte do coração de todos, principalmente aqui das pessoas que moram em Bauru, onde eu moro. Eu peço para vocês que vocês compartilhem essa live, para que todos tenham conhecimento do valor da oração coletiva, que tenham conhecimento de que isso que eu estou contando aqui não é uma história irreal, é verídico. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o médium que ninguém ousou duvidar. Porque esse médium, Francisco Cândido Xavier, ele foi avaliado até pela NASA. E ninguém conseguiu retirar ou destruir ou invalidar a mediunidade deste grande missionário que esteve aqui conosco, transmitindo para nós o seu exemplo de vida e deixando para nós essas lições verdadeiras. Quem for sábio passa a entender melhor Chico Xavier, passa a compreender melhor de que ele deixou para nós isso daqui, e isso não deve ficar guardado, isso deve ser divulgado para todos, porque o conhecimento da verdade deve ser levado para todos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse então Jesus. Então vamos conhecer a verdade e vamos nos tornar pessoas livres, seguindo as orientações médicas, mas livres nos nossos pensamentos, sabendo de tudo o que está acontecendo. E bombardear aí Bauru com as verdades espirituais e com a necessidade da oração. Vamos orar então para encerrar a nossa prece aqui com a nossa água, que está sendo então abençoada nesse momento pelos espíritos protetores e médicos espirituais, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos médicos, sempre atuou em nome de todos. E ele está, com certeza, curando a todos. Obrigada, Jesus, por mais este momento de estudo, por mais esse esclarecimento. Obrigada, Jesus, por fazer parte da sua seara de trabalhadores, que procura divulgar o seu evangelho e que procura, então, levar a paz aos corações aflitos. Que as aflições nos corações, nas residências, sejam retiradas. Que tenhamos, neste momento, um momento de paz e de refazimento, e que a água das residências seja, então, depositada nela os remédios necessários para a paz, para a melhora, para o refazimento do nosso corpo físico e espiritual, e também as nossas emoções. Obrigada, Senhor, hoje e sempre. Nós nos despedimos na sua paz, que assim seja. Que Jesus possa abençoá-los, amanhã às 18 horas, é claro, sem entrar atrasada em virtude da inovação aqui do Facebook, nós estaremos mais uma vez em mais um estudo do livro Nosso Lar. Boa noite.